Pessoal, como é que vocês estão? Vamos aqui dar continuidade na nossa nova aula sobre funções, continuando sobre a função quadrática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os pontos de máximo e de mínimo das funções do segundo grau, ok? Sabemos que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? E que ela tem um vértice e que apresenta o seu ponto máximo ou mínimo. Ou seja, se eu tenho aqui uma parábola com concavidade para cima, o seu vértice, no caso de ponto mínimo, é o vértice mais para baixo, assim, o mais longo, né? Não existe nenhum ponto abaixo dele. E quando é um gráfico assim, ele tem um ponto de máximo, onde não há nenhum outro ponto maior do que ele, certo? Então, assim, ó, basicamente isso. Se o A é maior que zero, ou seja, com a concavidade para cima, não é essa daqui, isso quer dizer que o ponto vai ser de mínimo, né? Esse ponto aqui é o ponto de mínimo. Enquanto que, se o A for menor do que zero, a concavidade do gráfico vai ser para baixo e o ponto vai ser de máximo, certo? Então vamos entender melhor isso aqui. Olha só, no devido ponto máximo ou mínimo, a parábola apresenta um vértice com coordenadas x, y, onde essas coordenadas são obtidas pela fórmula. Olha só, gente, o vértice da parábola é dado por essa fórmula aqui. No caso, o primeiro termo é sempre o valor de x e o segundo sempre o valor de y, né? E o valor de x é calculado por menos b sobre 2a e o valor de y é menos delta sobre 4a, né? Ou seja, se eu tenho aqui a minha função com esse formato, né, com cavidade para cima, esse vértice de ponto mínimo, ele vai ter uma coordenada x e y, certo? Da mesma forma, se eu tiver uma parábola com concavidade para baixo, o seu vértice aqui vai ter uma coordenada x, y. E essa coordenada é justamente calculada por essa fórmula, certo? Essa fórmula de vértice, né, do máximo ou mínimo da função quadrática. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui uma função x² menos 12x mais 30, certo? Aí eu vou calcular o ponto de máximo ou mínimo. Para adiantar logo, eu já sei que o gráfico dessa função é com concavidade para cima, já que o x² é negativo, ou seja, o meu gráfico ele vai ter uma concavidade voltada para cima, certo? Só que eu não sei ainda de que forma é essa concavidade, então eu vou saber agora calculando o vértice, certo? Então vamos lá. Deixa eu botar uma cor aqui. Qual que é mesmo a fórmula do vértice? Vértice é igual. Aí eu tenho aqui menos b sobre 2a e o outro menos delta sobre 4a. Certo? Então vamos descobrir qual seria o valor da coordenada x, né? Vamos lá. O menos pertence à fórmula e o b é exatamente o coeficiente de x, que é menos 12. Então, isso vai ser menos 12 sobre 2a. O 2 é da fórmula e o a aqui vale 1, né? Então é 2 vezes 1. E aí calculando, menos com menos vai dar mais. 12 dividido para 2, que vai dar 6. Então eu já sei que a minha primeira coordenada aqui vale 6, ok? Agora vamos ver a coordenada y, que é menos delta sobre 4a. Para isso eu vou ter que descobrir o delta, né? Então vamos fazer aqui rapidinho o delta. Qual a mesma fórmula do delta? B ao quadrado menos 4ac, né? Então, menos 12 ao quadrado é 144. Vou fazer aqui mais direto, né? Menos 4 vezes 1 vezes 30. Isso é igual a 144. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 30, 120. Então, eu sei que o meu delta aqui vale 24. Né? Então, se eu substituir na fórmula do vértice,
que é menos delta, então seria menos 24, deixa eu dar uma ajeitada, dividido por 4A, ou seja, 4 vezes 1, né? Deixa eu ajeitar aqui, que é 4 vezes 1. Então, menos 24 dividido por 4, que vai dar menos 6. Então, qual que é esse meu vértice? Esse meu vértice é dado pelas coordenadas 6 e menos 6. Ou seja, se eu for colocar aqui no plano cartesiano, vamos fazer aqui no meu rascunho aqui no final, vamos supor que eu tenho um plano cartesiano, certo? O eixo Y e o eixo X. Qual que era mesmo meu vértice? É o 6 e menos 6, né? Então, eu vou fazer assim, ó, o valor 6 no X e o valor menos 6 no Y. Então, o encontro dessas duas coordenadas é o meu vértice, ou seja, a minha parábola, ela tem o valor mínimo nesse ponto, ok? Então, é dessa forma que a gente calcula o valor mínimo, né, vendo a coordenada com aquela forma que a gente acabou de usar, certo? Então, eu descobri que nessa função x² menos 12x mais 30, ele tem um vértice 6 e menos 6, ok? Agora vamos para o segundo exemplo. Eu tenho aqui a função menos x² menos 2x mais 3. E aí eu vou descobrir o vértice dessa parábola, né? Então vamos lá, como é que isso vai ser? Eu sei que a fórmula do vértice é o vértice, a coordenada x é menos b sobre 2a, e que a coordenada y é menos delta sobre 4a. Então vamos fazer esses cálculos, né? Vamos começar aqui pela coordenada x, né? O x, no caso, vai ser o quê? Menos e o menos b. O valor de b aqui é 2. Então, menos 2 sobre 2 vezes o a aqui é menos 1. Então, eu vou ter que colocar menos 1. E aqui fazendo o jogo de sinal, dá 2 positivo. E aqui, 2 vezes menos 1 é menos 2. Isso vai resultar em menos 1. Essa é a coordenada x. Agora, a coordenada y, ela é menos delta sobre 4a. Só que eu não sei o valor de delta. Então, vamos descobrir o valor de delta para a gente ver qual valor ele vai ter, né? Então, delta b ao quadrado menos 4ac, que é a forma geral do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado é menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Menos 4 vezes menos 1, que é o valor de a, e vezes o c, que é 3. Então, isso vai ser delta é igual a 4, vai lá, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Ou seja, o meu delta vai valer 16. Agora, vamos aplicar na fórmula. A fórmula diz que o delta, ele é negativo aqui, então é menos 16 sobre 4a. 4 vezes menos 1, né? Então, isso vai ser menos 16 dividido por menos 4. Jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, e 16 por 4 é 4. Então, qual que é o meu vértice? Ele é menos 1 e 4, certo? Então, como é que isso vai ficar, né? Isso vai ficar o seguinte. Na parábola, vamos fazer aqui uma nova parábola, que é exatamente o eixo x e o eixo y. E aí vamos colocar o meu vértice, que é nada mais nada menos que o vértice igual a menos 1, foi isso? Vamos ver lá, foi menos 1 e 4, né? Menos 1 e 4.
E aí o menos 1 no x é mais ou menos aqui, e o 4 aqui. Então o ponto de encontro aqui vai ter o valor máximo, porque a minha função, ela é uma função negativa, então ela vai assumir valor máximo, com cavidade para baixo, né? Então, eu posso dizer que a minha função tem esse comportamento aqui. Deixa eu só ver qual o valor, é 3, né? Então vai ter esse comportamento assim, ó. Certo? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Pronto. Esse aqui é o meu vértice da função. Então, gente, é isso, tá? Por hoje, essa era a aula. Os vértices da função, os pontos de máximo e mínimo, em que a gente calcula usando a fórmula menos b sobre 2a para o valor de x e menos delta sobre 4a para o valor de y, certo? Eu vejo você nas próximas aulas.